inspiração do Salmo 27, queridos, ela não foi minha, tá? Os pastores, pastor Cleito, pastora Nádia, eles oraram. Eu pedi para que eles preparassem um tema para esse mês de janeiro. E eles oraram, Deus colocou no coração deles o Salmo 27. E desde quando eles me passaram o Salmo 27, eu comecei a meditar. Cadê minha toalhinha? E desde quando eu comecei a meditar neste Salmo, queridos, sumiu. Vocês estão vendo por aí? Ah, tá aqui, gente. Pronto. Então vamos lá. Então, desde quando eu comecei a meditar neste Salmo, meditar não é ler. Ler é assim, você lê, eu vou ler o Salmo inteiro hoje, tá? O Salmo 27. Você lê em 1 minuto, 2 minutos no máximo. Você lê, passou, lê, pronto. Agora meditar é você ler e você falar: Senhor, fala comigo. Ministra no meu coração, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo. E às vezes Deus fala naquele momento. E às vezes Deus fala por dias no nosso coração. Quem entendeu? Diga amém. Amém. E você fica ali, meditando e pensando, e Deus vai trazendo, vai confirmando coisas, vai falando com você. Às vezes acontece algo, Deus te faz lembrar do texto. É assim meditar. Então eu tenho meditado neste salmo já faz alguns dias. E só na leitura que eu vou fazer agora com vocês, Deus já vai falar com vocês. Posso ouvir amém, queridos? Amém. Porque essa é a palavra de Deus, tá bom? Então desde a leitura, preste atenção, porque Deus ele já vai falar no teu coração, tá bom? Vamos ler, versículo de número 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Nele quem? Deus. Em Deus eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Versículo 5, e guarde esse versículo 5, porque é ele que eu vou pregar, tá bom? Versículo 5: Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderás, e pôr-me-á sobre uma rocha. Versículo 6: Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois levantam falsas testemunhas contra mim. E os que respiram crueldade pereceria sem dúvida, se não cresce que viria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém. Oremos.
Senhor, fala conosco nesta noite. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Usa a minha vida, Senhor, para falar com a Tua igreja. Não nos deixe, Senhor, sair daqui sem a Tua direção e sem ouvir Tua voz. Venha nos abençoar, meu Pai. Senhor, fala com aqueles que estão assistindo pela internet e nos abençoe também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Aplauda o Senhor, queridos. Glória a Deus. O Salmo 27 faz parte de uma coleção de salmos que são atribuídos a Davi. Este salmo faz parte dos salmos que nós temos como autor possivelmente Davi. E quando Davi escreveu este salmo, quando ele fez a composição deste salmo, por mais que não esteja explícito a luta, a dificuldade, a adversidade que ele estava passando, nós podemos supor um cenário. Existe um cenário possível. Este Salmo 27, que certamente foi escrito por Davi, não fala de Davi. O Salmo 27 fala sobre Deus. Nós temos a revelação de Deus em toda a palavra dele. Nós encontramos a fala sobre Deus em toda a Bíblia. E o Salmo 27 é uma fala sobre Deus. O que o Salmo fala acerca de Deus? Então Davi, quando ele escreve este Salmo, a primeira coisa que eu quero que você entenda, ele estava passando por um momento difícil. Ele estava passando por uma adversidade. E ele começa a falar sobre essa adversidade. Como que era essa adversidade que Davi estava passando? Porque a adversidade é muito ampla, é muito genérica. Alguém pode passar por uma luta financeira e chamar isso de adversidade. Alguém pode ficar desempregado e falar: eu estou num momento de adversidade. Por quê? Estou desempregado, não consigo um emprego, está difícil o emprego. A adversidade pode ser um casamento turbulento. Estou num pé de guerra na minha casa. É minha tribulação, é minha casa, é minha adversidade. É um filho, é uma doença. Aqui ele fala a adversidade, mas ele explica alguma coisa. O que ele explica? Que primeiro, aqui existiam adversários. Existiam pessoas que eram seus adversários. E ele fala no plural. Ou seja, eram pessoas. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E ele fala que ele estava passando na mão dessas pessoas. O que ele fala no Salmo 27? Que ele estava sendo perseguido e que ele estava sendo caluniado por essas pessoas. Perseguição e calúnia geralmente acontecem de pessoas que estão próximas a nós. Depois ele vai usar uma outra expressão neste salmo que a gente pode entender também. Versículo 3, ele vai dizer, ou melhor, versículo 2 ainda, ele vai dizer o seguinte: eles querem comer as minhas carnes. Esse comer as minhas carnes, entenda, não é canibalismo. Que falar de comer carne humana, isso se chama canibalismo. Não é canibalismo que ele está dizendo aqui. Essa expressão significa: eles querem destruir a minha vida. Comer as minhas carnes, na Bíblia tem esse sentido. Eles querem arruinar a minha vida, destruir a minha vida. Quem entendeu, diga amém. Amém. No versículo 3 ele vai dizer assim, ele vai falar: ainda que o exército me cercasse, não vou ter medo, não temeria. Ele está dizendo: ainda que o exército me cerque. Aqui nós podemos interpretar de duas formas. Primeiro, literalmente, um exército se acampar contra ele. Isso pode ter sido literal? Sim. Isso já aconteceu na Bíblia. A Bíblia fala de um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, diz a Bíblia, que ele certa vez estava numa casa com Geazi, que era seu moço, aquele que estava junto com ele, seu ajudante. E diz a Bíblia que Geazi abriu a janela daquela casa, e quando ele abriu, ele viu o exército do inimigo cercando a casa. Ele fechou a janela e correu para Eliseu e falou assim: profeta, estamos perdidos. Existe um exército inimigo cercando a nossa casa. Eles vão destruir a gente.
E Eliseu, com toda a tranquilidade de um homem de Deus, ele falou assim: Senhor, abre os olhos dele, Senhor, para que ele possa ver aqueles que estão conosco. Geazi vai lá de novo, diz a Bíblia que Geazi, quando ele abriu a janela, ele falou assim: profeta, eu vejo o exército inimigo ao redor dessa casa, mas ao nosso derredor eu vejo carros e cavalos de fogo. Ou seja, o exército do Deus Altíssimo, ele está do nosso lado, ainda que o exército te cerque, a presença do Senhor está contigo. E Deus é a maioria. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite. Você pode aplaudir a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso aconteceu numa outra ocasião. Depois disso, diz a Bíblia que existiu um rei em Judá chamado Ezequias. E Ezequias certa vez estava cercado pelos inimigos também. O exército de Senaqueribe, o rei assírio, cercou a cidade de Jerusalém. Ele ficou desesperado. E Deus usou o profeta Isaías para falar para ele assim: não temas, o Senhor está contigo, nenhuma flecha será tirada contra nós, porque o Senhor está conosco. Davi fala sobre isso. Ele fala ainda que o exército me arranca, não vou ter medo. Ele fala de uma segunda coisa, fala sobre medo. Ele fala sobre medo. E medo, queridos, é uma situação que nós precisamos aprender a lidar, porque o medo existe. O medo aqui que ele sente é o medo que nós também sentimos, é a insegurança que nós sentimos. Pastor, não tem medo? É claro que eu tenho medo. Em vários momentos eu tive medo. Só que o medo, ele não pode neutralizar eu e você. O medo não pode impedir de nós acreditarmos em Deus, de nós nos relacionarmos com Deus. Davi falou: ainda que eu tenha medo, ainda que eu passe por esse medo, eu sei que o Senhor, Ele está comigo. Ou seja, Ele vai trazer paz no meu coração. Eu não temerei. Talvez hoje você está numa situação de medo. Talvez o medo é um talvez, e se acontecer, e se tal coisa acontecer, e se tal situação me sobrevier. O medo é isso. O medo, queridos, é uma insegurança. É uma insegurança. E o salmista está dizendo: o Senhor estará comigo. Eu quero que você tenha essa garantia nessa noite. O Senhor, Ele vai trazer paz para o teu coração. Talvez você está com medo. Hoje o Senhor, Ele está acalmando o vento e o mar na tua vida. Não temas, pois o Senhor está contigo. Aleluia! Aplauda Ele com alegria. Glória a Deus. Daí, queridos, eu não vou pregar o salmo inteiro. Me perdoe, não vou falar do salmo inteiro. Eu quero falar do versículo 5. Não, Valéria, está ali em cima? Coloca aqui, por favor. Está aqui, ó. Ele vai falar o seguinte: porque no dia da adversidade, vamos ler juntos? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, e no oculto do seu tabernáculo me esconderás, e formarás sobre uma rocha. No dia que esse salmo chegou para mim, eu li este salmo, e eu parei nesse versículo 5. Queridos, daí o Espírito Santo veio e começou a falar comigo, dizendo: filho, existe um dia chamado dia da adversidade. Repita comigo: existe um dia. Mais alto, diga: existe um dia que é chamado dia da adversidade. Eu parei aqui, irmãos, e eu fiquei nesse versículo. No dia da adversidade me esconderá. Ele está dizendo: no dia da adversidade Ele vai me privar. No dia da adversidade Ele vai me poupar. No dia da adversidade Ele vai fazer... Não tem nada disso. O que o versículo diz é que no dia da adversidade Ele vai me esconder. Daí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque o que ele chama de dia da adversidade, Paulo falou sobre isso. Paulo escrevendo uma carta para a igreja de Éfeso, lá no capítulo 6,
3, Paulo vai dizer: revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes no dia mau. Paulo chama o dia da adversidade de dia mau. É o dia mau que nós passamos, é o dia do luto, é o dia da doença, é o dia que alguém é roubado, é o dia que a pessoa tem um carro furtado, é o dia que a pessoa fica desempregada, é o dia que a pessoa descobre uma doença. Esse é o dia mau que Paulo chama. Quem entendeu? Diga amém. Dia mau. É o dia que Jó, lá no livro de Jó, bem no meio do livro, Jó vai dizer: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava, isso me sobreveio. O que é o dia mau para Jó? É o dia que aquilo que ele mais tinha medo que acontecesse, aconteceu com ele. Isso é dia mau? É aquilo que o autor de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele vai dizer: o homem mais sábio que pisou na terra, Salomão, ele vai dizer que existe o dia de nascer, mas tem um dia mau, é o dia que morre. Existe o dia de você rir, mas tem o dia de chorar, o dia do choro é o dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau. Nós não somos privados de passar pelo dia mau. Deus não poupa de nós passarmos pelo dia mau. Jesus, ele teve o dia mau. Jesus também teve esse dia, nós passamos. Só que nesse dia, eu quero que você entenda algo: a presença do Senhor estará contigo. Ele vai te esconder, ele estará contigo. A presença do Senhor estará contigo no teu dia mau, no teu dia de adversidade, e ele vai te sustentar na presença dele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Diga para essa pessoa do teu lado: Deus estará contigo no teu dia mau. Queridos, eu contei isso aqui essa semana. Eu tenho um amigo que o pai dele ficou doente há um tempo atrás, 2 meses atrás, e ele: meu amigo, me ajuda, ora pelo meu pai. Meu pai não está bem não, meu pai está mal. Esse pai dele, irmãos, é um senhor, gosto muito dele, gente boa. E eu batizei ele há uns 12 anos atrás. Só que assim, entrou naquela cachaçaiada brava, sabe? E não veio mais para a igreja, e bebendo, e se encheu de bebida. E há 2 meses atrás esse amigo pediu oração. E eu sempre tenho orado, sempre oro. E às vezes ele me mandava mensagem dizendo: ó, meu pai melhorou, meu pai não está bem. Até que o pai ficou muito mal. Correram para ele para o hospital para fazer alguns exames, porque ele não tinha nem feito alguns exames mais precisos. E quando fizeram os exames, por conta de uma dor que ele estava sentindo no abdômen, o médico mandou chamar os filhos e deram uma notícia para eles, daquelas que